Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de aritmética do Prof. Mate, né? Bom, nesse vídeo nós vamos falar de mais um tipo especial de números, né? No vídeo anterior nós falamos sobre os números de Fermat, né? Definimos como é que são os números de Fermat. É uma classe interessante, uma classe histórica de números, né? Especialmente porque por algum tempo se pensava que os números de Fermat eram uma fórmula para números primos. Basicamente por causa disso também, né? Então são números importantes e por isso que a gente dá uma estudada neles. Agora nós vamos falar sobre os números em homenagem a outro matemático francês, que é o Mersenne, né? Então esse é basicamente o objetivo desse vídeo, é definir o que são os números de Mersenne. E da mesma forma como você tem os primos de Fermat, você também tem os primos de Mersenne. Tem uma vantagem. Os primos de Mersenne são uma abundância maior do que os números primos de Fermat, tá certo? Bom, o que nós vimos até agora nessa aula? Vimos o teorema de Fermat, né? Que se você tem P1 primo, então ele divide qualquer potência de A menos A, qualquer número inteiro. Vimos o pequeno teorema de Fermat, que se você tem P1', A1 natural, tal que P não divide A, então P divide A elevado a P menos 1, né? Divide essa diferença. No vídeo anterior, nós mostramos o seguinte, né? Que se o A e o N são dois números naturais maiores do que 1, então esse número aqui, essa soma vai ser um número primo. Se esse número aqui, se essa soma for um número primo, é porque a base é um número par e o expoente aqui dessa base é uma potência de 2, tá certo? Ou seja, quando A for um número ímpar, por exemplo, isso aqui não tem chance de ser primo. Ou então, quando a potência aqui não for uma potência de 2, isso aqui também não tem chance de ser um número primo, certo? E aí o seguinte, os números da forma 2 elevado a m mais 1, ou seja, se você pegar aqui o A como sendo 2 e o N como sendo qualquer potência de 2, esses números aqui nós chamamos de números de Fermat, lá no vídeo anterior, tá certo? O resultado que vem a seguir, ele também se relaciona com outro tipo de números primos, bastante famosos, que são, então, os números de Mersenne. Então, vamos ao resultado. E ele fala o seguinte, observa aqui, esse resultado aqui está falando o seguinte, se A elevado a N mais 1 é primo, então a base é par e o expoente é uma potência de 2. Certo? E se aqui fosse, em vez de mais 1, se aqui fosse menos 1? Ou seja, se A elevado a N menos 1 for um primo, será que o que nós podemos falar sobre a base A e o que nós podemos falar sobre o expoente? E a resposta é a seguinte, a base é exatamente 2, olha só, a base é exatamente 2, e o expoente é um número primo. Putz, que foda, cara. Então, essa diferença aqui, se essa diferença for um número primo, a base é 2 e o n, obrigatoriamente, o expoente tem que ser um número primo. Isso pode ser reescrito da seguinte forma. Se o A for maior do que o 2, se o A for maior que 2, ou se o n é um número composto, então essa diferença aqui também é um número composto. Isso aqui é a recíproca. Essa é a recíproca do... Não, essa é a contrapositiva, desculpa. Essa aqui é a contrapositiva desse resultado aqui. Tá certo? O A e o N são números naturais maiores do que 1. E essas informações são importantes. Da mesma forma que isso era importante lá no resultado, na proposição anterior, isso também vai ser extremamente importante aqui. Então, A e o N são obrigatoriamente números naturais maiores do que 1. Então, aqui você pode... Quando que um número desse tipo é primo? Se você pegar o A como sendo 2 e o N como sendo 2, A igual a 2 e N igual a 2, né? Então a base você já pegou como sendo 2, o expoente é um primo, que é 2, 4 menos 1 é primo, né? Então está de acordo com esse resultado, tá certo? Vamos lá então, vamos lá. Suponha então que o A e o N sejam naturais maiores do que 1, e vamos supor que essa diferença aqui ela é um número primo. Então isso aqui é um número primo, ou seja, só tem dois divisores naturais, um e ele mesmo, não tem outros, certo?
Eu quero mostrar que o A é 2. Se eu quero mostrar que o A é 2, eu vou supor que ele é maior do que 2. Se o A for maior do que 2, então A menos 1, A menos 1 é maior do que 1. Eu só subtraí 1 de ambos os lados aqui, né? Se o A é maior que 2, A menos 1 é maior do que 1. Por um resultado que nós já vimos, qual é o resultado? O resultado fala o seguinte, que x menos y divide x elevado a k menos y elevado a k. Lá na aula 2, tá? E depois eu tento colocar um card aqui em cima, referente a essa aula. Então, essa diferença aqui divide a diferença dessas potências. Isso para qualquer potência, tá? Isso para qualquer potência. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Usando esse resultado, no lugar do x eu vou colocar A, no lugar do y eu vou colocar 1. No lugar do k eu vou colocar n. E aí o que eu tenho? Eu tenho que A menos 1 divide A elevado a n menos 1. Esse número aqui, esse divisor, ele é um número maior do que 1. Esse divisor não pode ser A elevado a n menos 1. Por que não? Porque o expoente n é maior do que esse expoente desse número aqui. É maior do que 1. O n é maior que 1. Então, esses dois números não podem ser iguais. O que eu acabei de encontrar? Eu acabei de mostrar que esse número aqui, ó, A menos 1, é um divisor deste número primo aqui. Ó. Esse divisor não é 1 e esse divisor não é o próprio primo. Isso é uma contradição. Então, da onde é que veio a contradição? De supor que o A era maior do que 2. Como supor que o A é maior que 2 me dá uma contradição, então o A só pode ser 2. Então, o que eu tenho como hipótese agora? 2 elevado a n menos 1 é um número primo. Essa é a minha potência. Tá? E o que eu quero mostrar mais? Eu quero mostrar que o expoente é um número primo também. Para mostrar que ele é primo, eu vou supor que ele é um número composto. Se ele é um número composto, eu posso quebrar ele como produto de 2, R vezes S, onde o R e o S são ambos maiores do que 1. Usando o mesmo resultado que nós usamos antes, ou seja, o fato de x menos y dividir x elevado a k menos y elevado a k, eu concluo o seguinte, ó, 2 elevado a R menos 1 divide 2 elevado a R elevado a S menos 1. Tá? Quem que eu estou usando como x? O meu x está sendo 2 elevado a R. Quem é o meu y? O meu y é 1. Quem é o meu k? O k é o S. 1 elevado a S é 1 mesmo, então aqui fica 1. Certo? Então, 2 elevado a R menos 1 divide isso daqui. O problema é que esse número aqui da direita, é 2 elevado a N menos 1, né? Porque R vezes S é o próprio N. Então, quando eu olho para esse número aqui, ó, 2 elevado a R menos 1, eu vejo que ele é um divisor deste número aqui, do 2 elevado a N menos 1. 2 elevado a R menos 1 é diferente de 1, porque o R é maior do que 1. Mas o 2 elevado a R menos 1 é menor do que 2 elevado a N menos 1. Por quê? Porque o R, como ele é uma parte do N, estou supondo que o N é composto, o R é um pedaço do N, então ele não é o todo. Tá certo? Mas isso não pode acontecer. Eu teria um número primo, esse número é primo, como tendo um divisor diferente de 1 e diferente dele mesmo. Um divisor positivo diferente de 1 e de ele mesmo. Isso é uma contradição. E, portanto, o n tem que ser primo. Como o n tem... Então, mostramos a nossa proposição. O A tem que ser 2 e o n tem que ser um número primo. Certo? Então, esses números aqui, ó, os números dessa forma aqui, ó, 2 elevado a p menos 1, onde p é um primo, eles são chamados de números de Mersenne. Tá? Então, esses números aqui, 2 elevado a p menos 1, que vem daqui, ó, né? Eles são chamados de números de Mersenne. O P que eu estou variando aqui é um P', tá certo? Quando esses MPs aqui, ó, quando esses números aqui forem primos, então eu chamo eles de primos de Mersenne. No intervalo em que o P varia de 2 até 5.000, os primos de Mersenne correspondentes para cada valor de P são esses aqui. 2, 3, 5, 7, etc. Esses números aqui, são os números de Mersenne quando o meu primo P varia de 2 até 500. Tá? Então, entre 2 e 5.000. Então, entre 2 e 5.000 tem uma quantidade boa de números primos. Para cada um desses números primos, eu calculo o número de Mersenne. E eu pergunto, quais desses números de Mersenne são primos?
são esses aqui, tá? Até o presente, até onde eu preparei essa aula, né? Esse primo aqui, ó, esse primo foi o primo de Mersenne, foi o maior primo de Mersenne já encontrado. Tá? Isso aconteceu em agosto de 2008. Pode acontecer que depois que eu tenha preparado essa aula, eu não fiz uma pesquisa recente para ver se surgiu outro. Se surgiu outro, eu posto alguma coisa para vocês. Tá? Esse aqui foi descoberto em 2008 e ele tem 12.978.189 dígitos. Esse é o primo, o maior primo de Mersenne encontrado. Esse é o número de dígitos desse primo de Mersenne. Tá? Atualmente, os computadores só procuram números de Mersenne e a pergunta é por quê? Certo? Mas isso é uma pergunta para você responder, para você fazer uma pesquisa quando você não tiver muita coisa para fazer na sua vida. Né? Então, com isso, nós encerramos esse vídeo curtinho, super curtinho, e espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.